Olá, gente. Bem-vindos e bem-vindas à quarta aula do nosso curso de formação inicial e continuada, intitulado Quem é Gente? Contexto e Processo de Desumanização. Até aqui, nós revisitamos, nós fizemos uma introdução ao conceito de desumanização, pensamos alguns critérios estipulados ao longo da história para promover a desumanização, pensamos de maneira bem introdutória nos dispositivos criados para limitar o potencial da desumanização, e no nosso último encontro pensamos nos motivos, nas tendências, nos elementos envolvidos no processo de desumanização. Nessa quarta aula, a gente vai pensar naquilo que eu chamei, que é o quando desumanizamos, né? Quer dizer, em que circunstâncias o processo de desumanização acontece, né? Quer dizer, o que tem que haver para o contexto de desumanização? Aí a gente pensa na violência doméstica, né, pautado no ideal de desumanização, é o machismo, né, a pretensa superioridade, domínio ou controle do feminino por parte do masculino. Então, quando a gente pensa em contextos de desumanização, ele vai se dar principalmente em circunstâncias de divisões e conflitos, divisão, conflito, em circunstâncias de mudanças sociais ou de manutenção da ordem, Reparem, durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, não se podia levar os jovens negros às escolas. Então, reparem a brutalidade desumanizadora dessa cena, Uma jovem negra vai à escola, mas ela é duramente rechaçada por quem já ia à escola. Detalhe, no dia a dia seriam boas pessoas, trabalhadoras, honestas, que levam a sua vida, mas ali havia uma divisão e um conflito, marcado pela expectativa de superioridade de um grupo sobre o outro. Aqui há um papel para as narrativas, conta-se uma história para justificar a brutalidade, não havia papel para os negros. A gente pode pensar também no massacre de quase 1 milhão de ruandeses, em 1994, no conflito entre Tutsis e Hutus, num país da África chamado Ruanda, muito conhecido, é um filme, que dissemina essa história no Ocidente, chamado Hotel Ruanda, num curto período de tempo, muita gente vai morrer, vizinhos matando vizinhos, em nome da identificação étnica, entre Tutsis e Hutus. Ruanda também tem proximidade com a colonização belga, e muito dessa tensão vai envolver elementos colonizadores, Então, reparem, para que haja o massacre, uma série de informações e narrativas vão se afirmar, para que aquelas humanidades sejam desconsideradas e eliminadas, O próprio Holocausto vai ser motivado por uma série de narrativas e informações históricas direcionadas de que aquele povo merecia, sim, ser eliminado, Quer dizer, reparem, há um merecimento, há uma justificativa. Isso é curioso, porque mesmo em sociedades bastante avançadas, esse elemento não está excluído, essa possibilidade não se exclui, A sociedade americana da segunda metade do século XX, onde há um movimento pelos direitos civis, capitaneado por Martin Luther King, é uma sociedade avançada, mas que ao mesmo tempo tem práticas violentas e desumanizadoras. Ou a sociedade da África do Sul, próxima do final do século, onde serão mantidas políticas de apartheid. Então, o contexto envolve sempre uma diferenciação, muitas vezes um rompimento com outras tradições e redes explicativas, A vinculação cristã da sociedade americana não impediu que esse processo de desumanização acontecesse, ou a vinculação cristã da sociedade colonial brasileira não impediu que o processo de escravização se disseminasse. Em algum momento do texto da plataforma, no e-book lá disponível, eu pergunto, como acreditar na destruição, quer dizer, com um contexto, com circunstâncias, eu coloco aí uma imagem do líder fascista italiano Benito Mussolini. Quer dizer, no contexto europeu da primeira metade do século XX, as crenças humanizadoras são compartilhadas. Crenças desumanizadoras, naquele contexto, promovem unidade e pertencimento. Então, reparem mais um elemento do contexto. Se nós contamos uma história para justificar a desumanização, num segundo momento, a gente pode pensar na unidade e pertencimento que isso dá.
né? Muitas vezes essa rede de preconceitos estruturadas a partir de uma história vai trazer unidade e pertencimento para um grupo social que subjuga o outro, que exclui o outro, que mantém o outro sob controle e domínio, né? Muito próximo das práticas nazistas, né? Quer dizer, uma Alemanha para os alemães, as práticas xenofóbicas vão trazer essa unidade e pertencimento de um povo em detrimento de outro, né? Essa Itália, o feixe fascista, né? O fascismo, a ideia de domínio e controle de um homem forte, né? Num ataque a outros que serão, que devem ser controlados, mutilados ou eliminados. A gente pode pensar hoje no papel das redes sociais, né? A gente tem falado muito sobre a história, mas envolve um curioso contexto paradoxal, né? Em algum momento do texto nós perguntamos, né, se as redes sociais estão nos desumanizando, né? Então, os avanços e progressos na comunicação online são maravilhosos. A gente está vivendo esse progresso nesse momento, né? Esse curso está sendo disseminado de maneira online, está sendo distribuído de forma online, né? E ele envolve um paradoxo curioso de estar sozinho e junto. Eu estou aqui sozinho, gravando no estúdio, muitos de vocês estarão sozinhos, acompanhando essas dinâmicas, quer dizer, mas nós estamos juntos, mesmo que sozinhos. É paradoxal, faz pensar. Mas é curioso que as redes, né, diferente do que a gente imaginou no primeiro momento, elas não vão promover só o encontro sadio, construtivo, como a gente tenta explorar aqui. Elas também vão envolver contextos de ambientes de contato social de baixa empatia. Né? O que a gente está chamando aqui de baixa empatia? Eu tenho muita dificuldade de ver o outro, né? E é literalmente, porque se eu estou conversando com alguém, eu vejo as reações, as emoções, quando eu não vejo outros, eu vejo a dúvida, né? Quando eu não vejo outros, isso fica limitado, né? Então, é curioso como as redes sociais também poderão ser utilizadas para mobilização de movimentos desumanizadores, de práticas brutais, porque elas tiram o contato humano necessário para ver a reação do outro, né? É claro, a gente não pode demonizar a comunicação online, porque ela produz muitas coisas interessantes, né? A expectativa é que essa aula seja esse momento, mas também não é inegável que no mundo contemporâneo abre uma brecha, né? A comunicação virtual, as relações online, elas abrem brechas curiosas, né? E perigosas para contexto e processo de desumanização. Nesse distanciamento do outro, isso é uma prática muito comum no nosso tempo, né? E principalmente os nossos jovens vão ter alguma dificuldade com isso, né? Por não por encontrar desafios, né, para ter uma maturidade, para lidar com esses fenômenos, né, por isso nós veremos tantos desafios e tantas relações, um tanto quanto violentas, muitas vezes, nas redes sociais, né, são ambientes que podem promover uma baixa empatia, por ser necessário tanta atenção, tanto contato, né, é um contexto perigoso, um contexto que chama atenção e que pode ser desencadeador de elementos desumanizadores. Okay? É interessante pensarmos nisso. Não se trata, é claro, de uma desumanização, né, da vida online, porque isso também já não é mais possível, né? Boa parte das nossas relações, da nossa vida, das nossas interações envolvem os ambientes virtuais, mas é um ponto a se pensar das circunstâncias contemporâneas e a disponibilidade que elas trazem para o processo de desumanização. No mais uma vez, muito obrigado pela atenção, eu espero que tenha sido proveitoso, né, bom compartilhar essas análises e reflexões, juntamente com os textos, né, a leitura dos textos aqui é fundamental, juntamente com as atividades propostas. No mais, um abraço, obrigado e até a próxima aula.